queridos tripulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas. Bom, galera, de volta aqui com os vídeos pra vocês. Dessa vez o review do capítulo 778. O review está saindo um pouquinho atrasado, né? Coisas acontecem, mas enfim, não vamos falar sobre isso agora. Vamos lá falar sobre o capítulo 778, que se você não leu ainda, se você quiser ler antes de ver meu vídeo ou quiser acompanhar junto comigo e tudo mais, vou deixar o link aqui embaixo na descrição da minha grande e querida parceira One Piece EX. Você vai lá no OPEX, lê o capítulo que eu li lá. O capítulo está muito bem traduzido. OPEX. Beijo pra todos vocês. Em breve novidades da OPEX, viu? Fiquem espertos aí. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá falar do capítulo 778. Bora lá! A começar pela capa do Jinbei. Eu não costumo falar das capas aqui, né? Eu espero fechar a história de capas para eu comentar sobre ela, né? Alguma coisa, pelo menos alguma coisinha ou outra. Mas dessa vez eu vou ter que comentar porque a história de capas do Jinbei, ela começou uma história de capas meio nada a ver, continuou sendo um pouco nada a ver, foi ficando cada vez mais estranho, mas aí agora ficou muito foda. O cara me acha um poneglyph bem no meio do nada, cara. O que foi bem bacana, né? Porque a gente não costuma ver muitos poneglyphs na história. A gente ouve falar muito desses poneglyphs, né? Principalmente com a Robin. Mas ver mesmo os poneglyphs de fato, eu acho que só foram mostrados uns 3 ou 4 até agora, não foi? Agora eu queria saber o que o Jinbei vai fazer com isso, né? Será que ele vai tirar uma foto e vai mandar pra Robin, ou vai fazer um desenho daquele negócio lá e vai mostrar pra Robin depois, ou alguma coisa assim? E o maior mistério dessa capa, logicamente, é o que está escrito nesse poneglyph. Será que tem alguma informação interessante e importante para a história do Rio Poneglyph, para a história da humanidade, do século perdido e tudo mais? Ou é apenas mais um poneglyph contando uma história de algum país ou alguma coisa assim? Agora falando de fato do capítulo. Bom, quem é fã do Zoro pirou nesse capítulo, cara. Teve orgasmos múltiplos enquanto lia o mangá, porque o cara foi foda nesse capítulo. Mas eu ainda acho que o Zoro tem muita coisa pra mostrar pra gente ainda, porque nesse capítulo ele foi foda, mas eu não acho que o Pika fez ele ser 100% foda, sabe? Dar o máximo de si. O cara nem invocou o Ashura pra começo de conversa. Então eu gostei dessa luta do Zoro contra o Pika, mas eu ainda espero ver o Zoro numa luta de verdade, contra um oponente de verdade, que não fica fugindo, e também com um oponente que fica batendo no Zoro, que dá muito cansaço no Zoro, pra gente ver a resistência do personagem. Mas de uma coisa é certa, o Zoro evoluiu muito, não só no quesito força, mas também no quesito estratégia. Desde o capítulo anterior, o cara tava se mostrando centrado na luta e analisando todas as possibilidades ao seu redor. E o legal é que ele conseguiu bolar uma estratégia de luta que usasse a habilidade das outras pessoas para incrementar a sua própria habilidade, o que foi simplesmente genial. E eu vou falar um negócio pra vocês, hein? As lutas do Zoro até agora, elas foram fodas, eu concordo, mas eu acho que esse foi o melhor momento do Zoro, essa foi a melhor luta dele. E, novamente eu digo, não foi só pela força, mas também no quesito estratégia. Porque pensa comigo aqui, vamos lembrar daquela luta do Zoro contra aquele polvo lá da Ilha dos Homens Peixes. Naquele momento lá, naquela luta, o cara simplesmente foi lá, deu uma de fodão e pronto, derrotou o cara, né? Mas dessa vez não, dessa vez ele não usou só os músculos, ele também usou a cabeça. Beleza, então o cara usou a cabeça, ok, mas isso me fez pensar duas coisas. Primeira coisa, o que será que o Zoro teria feito se não tivesse ninguém lá pra ajudar ele a chegar até o Pika? E outra coisa que eu fiquei pensando é como é que será que o Zoro de agora reagiria ao receber a fadiga e o cansaço e as dores do Luffy lá de Thriller Bark? Porque naquela época lá o Zoro era foda e ele aguentou, até que aguentou bem as dores, o cansaço e tudo mais que o Kuma tirou do Luffy e jogou nele. Mas agora, o Zoro ele tá muito mais foda. Eu acho que se pegasse o cansaço do Luffy naquela época e jogasse no Zoro de agora, o cara apenas ia dar uma cambaleada e ia tipo... Beleza, então, bora lá. Eu acho que ele ia dar uma dessa, sabe? Ele ia dar uma tossidinha, beleza, então bora lá e pronto. Não ia receber, não ia ficar igual aquele jeito. Ia receber, não ia ficar sangrando igual aquele jeito. Ia só dar uma... Opa, que isso? Uma cambaleada. Tamo bem agora, vambora. Agora vamos falar do que mais me surpreendeu nesse capítulo. O Zoro colocando o haki do armamento nas suas espadas. Bom, a gente já sabia que dá pra colocar o haki do armamento nos objetos quando a gente viu o Vergo fazendo isso com o bambu dele. Colocar o haki do armamento em objeto não foi surpresa pra mim. O que foi a surpresa foi o Zoro colocar o haki do armamento nas 3 espadas dele. E digo mais, também foi uma surpresa a gente ver o Zoro conseguir derrotar o haki do armamento do Pika. Que aí a gente acaba entrando numa história um pouco mais profunda, que é o duelo entre 2 hakis. Mas pensando
pensando bem aqui, eu acho que nem deve ser tão difícil assim pensar sobre isso, né? Porque se os dois usuários estão usando o hack de armamento, a luta acaba sendo decidida no quesito de força, né? Quem é mais forte. Porque, por exemplo, os caras estão de boa aqui e tudo mais, aí um vai lá e usa o hack de armamento, fica mais forte. Só que se o outro for lá e também usar o hack de armamento, ele também vai ficar mais forte. E aí vai ser uma batalha de força, não uma batalha de haki de fato, né? Vai ser uma batalha de força de haki, ok. Mas não vai ser uma batalha de quem tá usando ou não o haki. Vai ser uma batalha de quem tem mais forte, quem é mais forte ou não. Ficou meio confuso, não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Mas beleza, né? Agora a gente sabe que o Zoro consegue colocar o hack de armamento nas suas espadas, então tudo ficou muito mais foda. Só que ainda tem alguns poréns, né? Porque, por exemplo, eu não acho que o cara consiga cortar algemas de Karosek, porque se ele conseguisse fazer isso, ele tinha cortado as algemas do LoL, né? Quando o LoL tava preso e o Luffy tava carregando o LoL aqui, o Zoro teria ido lá e cortado as algemas do LoL. Então eu acho que tem um limite pro tanto que o Zoro consegue cortar. Outra coisa que eu fiquei pensando aqui é, será que o Zoro consegue usar o haki de armamento no corpo também, e não só nas espadas? Porque a gente viu o Vergo usando o haki no bambu e também a gente viu ele usando o haki no corpo. Porque, mano, se o Zoro conseguisse usar o haki de armamento no corpo dele, tudo ia ficar muito mais foda, tudo ia ficar muito mais fácil pra ele, porque os caras iam lá, ia atacar ele, ia dar uma espadada nele e o cara não ia precisar nem se mexer, era só usar o haki de armamento e pronto. E uma coisa aqui que eu acho que todo mundo deve estar pensando, qual o limite do haki? Porque assim, a gente sabe que dá pra colocar o haki de armamento nos objetos que a pessoa segura, mas será que, sei lá, o Sop consegue colocar o haki de armamento nas munições dele? Será que a coisa pra ser revestida com o haki de armamento, ela precisa estar tocando o usuário, e aí se o usuário larga aquele objeto, instantaneamente o haki de armamento para de funcionar? Ou será que tem um tempo limite pro haki continuar funcionando depois que o usuário larga aquilo lá, aí passou alguns segundos, alguns minutos, aí beleza, volta ao normal, né? Não é nada instantâneo. Instantâneo. Bom, muitos mistérios, né? Muitos mistérios a respeito disso, mas eu acho que ao longo do mangá a gente vai acabar tendo nossas dúvidas sanadas, ou quem sabe no SBS. E pra finalizar, um último comentário aqui. Eu não acho que o Riku vai voltar a ser o rei de Dressrosa. Ele mesmo disse nesse capítulo que ele não quer mais ser o rei de Dressrosa. E embora as pessoas, né, os cidadãos que estavam lá perto dele, falaram que ele sempre será o rei delas, eu acho que ele não vai mais querer esse cargo. Eu acho que ele vai acabar passando esse cargo de rei de Dressrosa pro Kyros, que honestamente é uma coisa que eu tinha imaginado já há muito tempo atrás, desde lá de quando mostrou o flashback do Kyros. Eu já estava pensando que ia acontecer isso uma hora ou outra eventualmente, né? Quando tudo voltasse ao normal, eu achava que o Kyros ia ser o novo rei de Dressrosa, né? Esse é um pensamento antigo. Mas enfim, apenas um comentário aqui para encerrar de vez com o vídeo. Bom, meus queridos tripulantes, o vídeo de hoje foi esse, o review do capítulo 778, eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, brigadão pela presença de vocês em mais um vídeo meu. Se você quiser dar uma olhadinha no meu último vídeo que eu postei aqui no canal, vou colocar o link aqui. Aliás, tem dois vídeos, vou colocar um link aqui e um link aqui, que é a primeira reação do capítulo 778 e o SQAB que eu postei segunda-feira, ontem, né? Eu acho que é ontem, se vocês estão vendo esse vídeo na terça, eu postei ontem, segunda-feira. Então, SQAB, primeira reação, dois vídeos, dois links aqui pra vocês darem uma olhadinha. Cliquem aí, vão lá, vocês vão ser redirecionados pra lá. E já vou indo nessa então, um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!